Meu Deus, estrangeiros tiram dinheiro do Brasil assim que sai o dado do baixo desemprego. Tá vendo como essas pessoas do mercado são ruins? Muito maus, não querem ver nenhum pobre saindo da pobreza. O dólar subiu frente ao baixo desemprego. O mercado malvado reagiu mal ao dado de baixo desemprego do governo Lula e dólares saem do país. Então hoje você vai entender o porquê que isso acontece e qual é a relação do desemprego com a inflação do nosso país. Bem, a nossa história começa em 1950 com William Phillips, que encontra uma correlação entre o desemprego e a inflação. Irving Fisher já tinha encontrado essa relação, porém os seus estudos não ficaram famosos. Por isso a gente conhece como curva de Phillips, não curva de Fisher. Bem, aqui então vamos analisar um gráfico da curva de Phillips. Aqui vamos colocar a inflação no eixo horizontal e o desemprego no eixo vertical. Aqui, todos esses pontos X que eu estou marcando significam estudos de caso do Phillips, certo? Então ele foi lá, ele analisou uma economia e ela estava com a inflação e o desemprego nesse nível. Analisou outra, estava em outro nível, até que ele teve esse tanto de resultados e conseguiu fazer uma linha entre esses resultados, como se fosse uma média, né? Então, o Phillips conseguiu observar uma relação entre a inflação e o desemprego, já que, tocando uma média, vemos uma relação inversa. Quando a inflação está baixa, o desemprego está alto. E quando a inflação está alta, o desemprego está baixo. Bem, aqui nesse X vemos um caso de estagflação, onde a inflação está alta e o desemprego também está alto. Isso é um caso muito emblemático e bem difícil de ser solucionado. E se o X aqui estiver embaixo da linha horizontal, isso quer dizer que o país está passando por um processo de deflação. E basicamente é assim que funciona a curva de Phillips. Bem, sendo bem direto a essa explicação, quanto mais trabalhadores empregados, mais influência eles têm sobre a economia. Logo, pela alta quantidade de pessoas no mercado de trabalho e baixa quantidade de pessoas ociosas, existe uma movimentação em que os empregadores têm que começar a aumentar os salários dos seus empregados, buscando atrair mais pessoas para os cargos de sua empresa ou para manter as pessoas que já estão trabalhando com ele. Assim, com mais pessoas gastando, aumenta o poder de compra de toda a sociedade. E essa movimentação naturalmente aumenta a demanda por bens e serviços. E está aí o cerne da questão. Neste processo todo, como tem muito mais pessoas com dinheiro e procurando por bens e serviços, no caso procurando aumentar sua qualidade de vida, os preços sobem. E essa nova demanda por bens e serviços acaba aquecendo ainda mais a economia, diminuindo ainda mais o desemprego e entrando num vórtice. O problema está exatamente na demanda e oferta de bens e serviços no nosso país. Neste caso, no processo de diminuição do desemprego e aumento da qualidade de vida geral da população, a gente tem um consumo maior do que antes dessa movimentação de baixa no desemprego. Então o problema está em a gente não conseguir aumentar nossa oferta de bens e produtos. No caso, a gente teria que aumentar a produtividade do nosso país. E normalmente essa queda no desemprego não acompanha uma alta na produtividade. E isso gera um problema gigantesco, já que se tem mais demanda e a mesma quantidade de oferta, isso pressiona os preços a subirem, porque vão ter mais pessoas procurando pela mesma quantidade de produtos. Vamos supor, no ano 1, tinham 10 pessoas que estavam querendo comprar um açaí na açaiteria do Zé. No ano 2, o desemprego caiu, as pessoas entraram na economia e passaram a consumir. Dessas novas pessoas, mais 10 pessoas quiseram comer o açaí. Então a quantidade de procura pelo açaí dobrou, de 10 para 20. Mas se o seu Zé não aumentar a quantidade de açaí que ele tem, esse produto vai se tornar mais escasso, porque vão ter muitas pessoas procurando por ele. Logo, uma movimentação natural é o seu Zé aumentar o preço do seu produto, já que ele está sendo muito procurado e não tem produto para todo mundo. Inclusive, a gente vê isso no tabelamento de preços, quando os governos tabelam os preços. Nesse caso, o seu Zé teria que manter o seu açaí a R$10 e vamos supor que o valor dele era para ser 30. Então as pessoas vão saber que os R$10 não é o valor real daquilo e vão correr e vão comprar. E o que vai acontecer? Uma hora o produto vai acabar nas prateleiras do seu Zé, ele não vai mais conseguir vender açaí e o açaí se tornará um produto escasso, porque ele está abaixo do seu preço. E quando ele está abaixo do seu preço, você incentiva muito
o consumo desse produto. E como o seu Zé está vendendo um produto abaixo do que ele precisa, possivelmente não vale a pena para ele mais vender este produto. Então, esse produto se torna escasso. E é isso que a gente vê, por exemplo, em Cuba e Venezuela, com o desabastecimento de produtos. Então podemos identificar que a relação entre inflação e desemprego é mais forte em países que têm uma baixa capacidade de aumentar sua produção. E tem um sentido inverso em países que têm uma alta capacidade de aumentar sua produtividade, já que se eles conseguirem acompanhar a produtividade enquanto eles diminuem o desemprego, essa relação com a inflação vai ser muito menor. A qualidade de vida dos trabalhadores do povo em geral sobe, mas se não for acompanhado de uma alta na oferta, essa melhora de qualidade vai virar uma armadilha, porque nesse caso vai ser gerada uma inflação. Então, rapidamente ele tem uma melhora na qualidade de vida, mas logo em seguida vem a alta dos preços. E com a alta dos preços, a qualidade de vida desse trabalhador ou volta para o que estava, ou diminui, ou muda muito pouco para cima, dependendo do nível de inflação decorrente dessa movimentação. O que eu quero que vocês entendam é que esse movimento de inflação é basicamente algo natural, que ocorre meio que de uma forma orgânica dentro da economia. É basicamente como uma transição para um novo equilíbrio de mercado. É basicamente como se os gráficos fossem vivos e nunca parassem de se movimentar. E os gráficos que vemos no papel são basicamente um recorte no tempo. Bem, basicamente essa inflação é ruim e afeta a todos. Os que têm menos são mais afetados e os que têm mais acabam sentindo isso muito pouco. Bem, considerando que nós, meros mortais, não temos nenhum tipo de ferramenta ou poder para conseguir resolver este problema, nós chegamos ao responsável por este problema. Quem tem previamente acesso às informações e poder de decisão é o governo. Então, se o governo não está lidando com este problema com seriedade, a gente sabe que a preocupação dele não é essa. E o mercado vira basicamente um bode expiatório. Como vocês viram no começo, tem muita gente que não entende essa relação e eles simplesmente acham que as pessoas da Faria Lima são do mal e eles querem ter um lucro avassalador com o dólar em detrimento de toda a população do Brasil. Como se eles tivessem poder para mexer no mercado nessa magnitude. O governo sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele tem que estimular a oferta de uma forma segura, pois de qualquer forma, existe uma quantidade de desemprego mínimo que um país aguenta. Sim, até isso existe. Vamos supor que no Brasil o mínimo que ele aguente de desemprego seja 4%. Isso quer dizer que esses 4% que são desempregados saíram basicamente como uma mola para regular a economia. E são muito importantes. Inclusive, o pleno emprego de um país não é quando ele atinge o desemprego zero. Existe um cálculo para saber mais ou menos qual que é a média de desemprego natural de um país. Então vamos supor que no Brasil seja 4%. Se no Brasil ele chega a 4%, então a gente considera que no Brasil a gente está com pleno emprego. O que na realidade não é um fato, já que tem 4% das pessoas desempregadas. Então, o governo tem uma alta taxa de culpa neste problema. Uma forma engraçada de controlar essa inflação é aumentando os impostos. Já que se o governo está pegando esse dinheiro das pessoas e ele não está entrando na economia, então não vai ser gerada essa melhora na qualidade de vida do trabalhador e também ele não vai conseguir comprar mais itens. Se ele não vai conseguir comprar mais itens e não tem uma melhora generalizada na qualidade de vida das pessoas, e elas não têm acesso a mais bens e mais serviços, então o aumento de preços não existe e a qualidade de vida das pessoas se mantém a mesma, ou muitas vezes piora, em detrimento de terem que pagar um valor a mais ao Estado, que já é abusivo. Já que o Estado brasileiro faz questão de pegar esse teu dinheiro aí e gastar da pior forma possível. O Brasil é considerado um dos piores países do mundo em questão de conseguir devolver o benefício para a população desse dinheiro arrecadado. Se eu não me engano, a gente fica atrás somente da Venezuela. Eu vou colocar aí para vocês verem. Que bela medalha que a gente carrega no peito. E o que isso implica, você me pergunta? Nossa qualidade de vida não melhora para podermos sustentar um dos governos mais ineficientes do planeta. Bem, agora voltando à curva de Phillips. Com a alta dos preços, se vê uma necessidade de aumentar ainda mais o salário dos trabalhadores. E agora, com esse novo conhecimento que você tem, imagine o que acontece quando esses trabalhadores passam a ganhar mais. Sim, exatamente. Os preços são empurrados para cima novamente, já que vai acontecer a mesma coisa. Com mais pessoas, com mais dinheiro e a capacidade reduzida do Estado de aumentar a produtividade, a gente vai ter uma alta na inflação e essa inflação irá pressionar os preços para cima, piorando novamente a qualidade de vida das pessoas. E isso entra numa espiral sem fim, até o governo passar a olhar para esse problema de forma séria.
A gente viu isso em vários momentos da história, em vários países. Isso tudo, se mal administrado, pode levar a uma hiperinflação e destruir completamente a economia. Essa alta da inflação tem uma série de possíveis causas, mas normalmente ela é atrelada ao choque de oferta. Por exemplo, no ZEUA, eles entraram em estagflação por conta de um choque no petróleo. E isso pode ocorrer no Brasil, principalmente nesse cenário, onde Israel está em guerra com o Irã, e o Irã pode bloquear o Estreito de Hormuz a qualquer momento. Se isso acontecer, vai acontecer uma alta generalizada dos preços no Brasil, pressionando a inflação para cima. Isso tudo piora de uma forma muito rápida se o Estado ainda estiver imprimindo papel moeda. E é por isso que quando temos uma notícia que o desemprego veio abaixo do esperado, a inflação é pressionada para cima. Pense como se você fosse um investidor no exterior. Por exemplo, você é um americano que está investindo no Brasil em dólares, mas vem a informação de que o desemprego veio mais baixo que o esperado no Brasil. E a inflação está sendo pressionada para cima. Logo, você tem que ver se vale a pena ou não manter o dinheiro nesse país. Porque se a inflação comer todo o dinheiro que você fizer no país, então não valeu a pena você deixar o dinheiro lá. Então, é natural que ocorra essa movimentação do dinheiro. É óbvio que existem alguns cenários que não vai mudar muito pra gente. Por exemplo, se o investidor estiver colocando apenas dinheiro no CDB, só deixando render, ele não está gerando uma alta na produtividade, gerando empregos. Isso realmente não faz diferença pra gente. Mas agora, com uma alta da inflação, por exemplo, uma concessionária de fora retira daqui a sua indústria, a sua fábrica ou a sua loja de carros, ela está diminuindo os produtos do país, está diminuindo a produtividade e está tirando o emprego das pessoas. Isso tudo vai ser usado para regular novamente a economia. Está vendo que tudo é muito conectado? Muitas pessoas ignoram estes fatos ou fazem uma análise muito simplista do cenário macroeconômico do nosso país. Apenas falam que o mercado é malvado, que a Faria Lima está cheia de pessoas que querem ver o mal do Brasil, mas não entendem o mínimo do necessário para compreender cenários complexos como esses que a gente vive no Brasil. Porque o que a gente sabe é que dentro dessa relação de desemprego e inflação não tem nada de simples. E é dificílimo enxergar com clareza o que vai acontecer na economia nos próximos passos. Até porque a gente pode fazer um monte de ações teóricas para reduzir a inflação e ela pode subir. É tudo muito orgânico e natural no mercado, porque vários fatores macroeconômicos e microeconômicos estão influenciando todos os segundos a nossa economia, já que ela é extremamente complexa e interligada. A economia é um organismo que se move e se adapta diariamente. Os próprios indivíduos vão mudando suas ações, e isso tudo interfere na economia. E é claro, aqueles investidores do exterior que tiraram os seus belos dólares da nossa economia estavam morrendo de medo da inflação vir acima do esperado. Então, acabei de perceber que eu não finalizei o vídeo. Eu terminei aí no vídeo onde vocês viram, eu comecei a gravar outra coisa, nada a ver, e aí eu acabei esquecendo de terminar o vídeo. Então, gostaria de agradecer muito aí quem viu até agora o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido bem tudo que eu quis falar aqui, né? E é isso, cara. Muito obrigado por terem acompanhado. Os próximos vídeos, eu tô demorando muito pra postar os próximos vídeos, mas tá sendo gravado já. Eu tô gravando outro vídeo já há muito tempo, umas 4, 5 semanas já eu tô gravando algum outro vídeo aqui. Pra editar vai dar um trabalho, porque o vídeo tá muito grande. Mas é isso, eu vou tentar postar alguns vídeos menores enquanto eu vou editando esse maior, e eu vou tentar manter essa constância, né, de pelo menos um vídeo por semana. Tá bem complicado, mas eu vou tentar manter essa constância. E eu também tô soltando vários vídeos no TikTok também, é o mesmo nome, Política do Real. Se colocar Gustavo Corrêa também encontra lá. Então é isso, galera. Muito obrigado de novo por terem assistido até aqui e até a próxima.